Vamos lá, gente. Bom dia. Página 47, então. Vocês viram o gênero crônica argumentativa. O gênero crônica em si, como eu havia dito na minha aula passada, não é um gênero desconhecido para vocês, tá? Ele é o gênero textual narrativo e ele é um dos gêneros textuais que trabalha com o real e o fictício. Então, eu vou criar situações baseadas, criar personagens, criar situações baseadas no cotidiano, no nosso cotidiano, certo? Então, essa é a base principal para se produzir uma boa crônica. E o que tem de diferencial das outras crônicas na argumentativa é que nela você vai criar esse fato do cotidiano e você pode inserir no seu texto um ponto de vista, argumentos em defesa do seu ponto de vista, tá? A crônica argumentativa, ela é muito, ela é bem, né, bem vista, ela é mais preferencial dentro de jornais e revistas, tá? Optam mais por ela do que pelas outras, né? Pela narrativa, ou a lírica, enfim, tá? Já que ela tem essa relação entre os argumentos, enfim, como os outros gêneros, como editorial, notícia, reportagem, assim, né? Que trabalham com argumentos reais, né? Ela fica mais próxima. Então, vejam só. Teve um trecho da crônica pela metade, da página 46. Jéssica já leu com vocês. Eu vou retomar, então, na página 46, e vamos retomar a leitura para poder corrigir a 47, tá? Então, vamos lá. Então, o título, ele antecipa o principal argumento que vai ser visto, né? O principal argumento da autora, que vai ser visto no decorrer do texto, tá? Então, o texto vai dizer o seguinte, ó. Não estou dando conta. O que acontece? Um dos principais elementos também na produção da crônica argumentativa é a linguagem coloquial. Arthur, tá com sono? Quer ir lavar o rosto? Então, levanta a cabeça para não ter perigo de, né, dormir. Tá aberto o livro na 47? 46 agora, né, que eu voltei pro texto. Então, ó, uso da linguagem coloquial para aproximar a crônica do contexto do cotidiano, tá? Então, por isso, utiliza-se da linguagem mais informal, mais coloquial, tá certo? Eu era do tipo que esquecia o celular dentro da bolsa e usava como orelhão portátil. Agora carrego ao meu lado como cachorrinho, tá? Utilizando também figuras de linguagem, ó. No caso, utilizando metáforas, enfim. Também. Pronto. Então, a utilização de figuras de linguagem, como metáforas, comparações, tá? Ironias também é bem, né, utilizado nas crônicas argumentativas. Aliás, no contexto de crônicas em geral, se utiliza bastante a linguagem coloquial e figuras de linguagem, tá? Então, continuando. Tudo parece estar se complicando. Prometeram me ajudar a cada vez, e cada vez tenho mais trabalho para fazer nesse negócio que só ia facilitar a minha vida, tá? E aí, nesse parágrafo, é baseado no assunto principal da crônica, que é essa questão do envolvimento dela com as redes sociais, os eletrônicos, né? Então, aí, ó, se quero saber se alguém quis falar comigo, precisa abrir o SMS, o WhatsApp, ver as últimas chamadas, a caixa postal e os e-mails. Isso porque não tem Facebook, tá? Então, ó, é a partir dele que a autora vai desenvolver os seus argumentos, tá? E vai dar a sua opinião sobre o excesso do uso de celular, tá? Atualmente.
Se fica em campainha ligada, se fica com a campainha ligada para responder as chamadas na hora, vira uma dessas pessoas que, a cada plim, olha suas telinhas e depois entram em câmera lenta, falando uma palavra por vez, parecendo ter tomado alguma coisa. Aí, nesse caso, ela utiliza um pouco do humor, né? Tipo, a pessoa fica tão assim, tão fissurada, que parece tão hipnotizada, parece que tomou alguma coisa. Porque simplesmente acreditam que podem mesmo digitar embaixo da mesa, nos fazendo crer que continuam na conversa. Aí já vem a argumentação dela, né? A defesa do, né? Os argumentos que ela vai defender o ponto de vista. E ninguém diz que o rei está nu. Estamos todos fingindo que é normal. Está ficando mesmo normal existir pela metade. A coisa é poderosa, é areia movediça. Mesmo nos debatendo, entramos até o pescoço. Então, veja aí, ó, ela retomou o título nos argumentos dela. Tipo, estamos pela metade, né? A gente não vive. Ela quis dizer o quê? Que com o uso excessivo dos celulares, das redes sociais, a gente não consegue viver intensamente. Viver o agora, viver o momento. A gente vive tudo pela metade. Porque a gente está metade do tempo aqui, com a mente aqui, e metade do tempo com a mente aqui. Isso, pronto. Esse é o argumento principal dela, tanto que é o título da crônica, tá? Aí ela quis dizer nesse sentido, que a gente não vive a realidade e nem, né, baseada ali nas redes sociais, enfim. A gente sempre vive meio a meio. Então, vejam só. Considerando que a crônica é uma narrativa, ela vai ter toda essa estrutura, introdução, conflito, desfecho, tá? Então, vocês identificaram a introdução da crônica? O que ela faz na introdução? Eu botei que apresenta o assunto que vai ser discutido no texto. Isso, e qual é o assunto? Ela sinaliza o quê? A vida que hoje em dia é dividida entre o celular e a Isso. maneira de sua vida, né? Então, a situação com o celular é a introdução, tá? Deixa eu botar. Então, ela apresenta a situação dela com o celular, tá? Então, a autora sinaliza a sua situação. Vejam só, letra A, vocês responderam? E aí? Pessoal que está aqui, respondeu o primeiro da página 47, letra A? Pedro não tinha respondido, não? Não? É o quê? Tem, a autora sinaliza a sua situação com o celular. Não. Não, ele só quer saber informações da estrutura como um todo. O que ela fala, basicamente, na introdução? A autora sinaliza o quê? A sua situação com o celular. Só. Tanto que tem duas linhas, gente, para responder. Eu sei que o livro, às vezes, ele deixa, né, um espaço mais louco, não. Não, ele quer saber de uma maneira resumida o que acontece em cada um dos tópicos, não é para trazer tudo, não, entendeu? A autora se analisa a sua situação com o celular, tá? É o que acontece na letra A, introdução. E o conflito? Qual é o conflito? Ou seja, o desenvolvimento da história. Isso. Tipo, não é que ela não consiga, mas ela fala no contexto geral, que o quê? Isso, que o uso da tecnologia tá o quê? Tá ficando cada vez mais... E atrapalhando. Isso, tá se complicando, tá atrapalhando a vida das pessoas. Então, a protagonista... Vocês já fizeram a letra A? Na letra A, a autora sinaliza sua situação com o celular.
Então, Posso ir para a letra B, pessoal? Conseguiram fazer a letra A? Na letra B, então, no conflito, ela indica que a técnica... O quê? A letra B, conflito. Isso. Está se tornando exagerado, está ficando complicado, tá? Ah, é porque eu pensei que vocês tinham se perdido. Tá, então eu vou para a letra C. Alguém se perdeu? Arthur, ok? Conseguiu? A letra B, ela indica que o uso da tecnologia, em especial ela cita o celular, pode estar se complicando. E o clímax da história? Nesse trecho, vocês leram o conto inteiro, não foi? A crônica, perdão. Conto, eu trabalhei com vocês. A crônica inteira, não foi? E aí, vocês lembram do clímax? Isso, tem um momento da história que ela fala o quê? De um almoço. Isso, então no almoço em família. No almoço em família, a narradora no almoço em família, a narradora Pronto, veja só. No clímax, o que acontece? Ela observa que no almoço em família, vírgula. No almoço em família, a narradora percebe que todos. Isso. Todos estão dando mais atenção ao momento, né? Ao mundo virtual. Então, dão mais atenção ao mundo virtual do que aos momentos juntos. Atenção ao mundo virtual do que aos momentos juntos. Que o que acontece? Não, você tá ali jogando, tá? Você tá do lado da pessoa, você só tá ali jogando. É claro que é massa também você ter esse momento com a sua família. Eu tenho. Meu cunhado tem o PS4, aí eu vou lá. Isso, pronto. Tem que ter momentos. Igual, quando eu vou passar o dia com a minha família, que eu tenho aqui, que é a minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha, que é a única família, assim, próxima que eu tenho aqui em Pernambuco, né? A gente tem os momentos, aí horário de almoço, todo mundo para, a gente pega um momento para assistir filme, com um tema em família, um filme que todo mundo queira assistir e goste. Aí tem um momento que aí minha irmã precisa fazer alguma coisa, eu vou jogar com ela. Aí eu jogo PlayStation. Eu gosto de jogar. Acho que eu vou lá no domingo. Eu tava jogando um de terror.
Dá medo. É um que você cai numa ilha. Eu esqueci o nome do jogo, meu Deus. Você cai no. Acho que Descalço. é Outlast, isso. Você cai, acho que é o 2. É, o Outlast. Você cai numa ilha e aí tua esposa some e você só tem uma câmera pra se defender dos demônios lá dos negócios. Deus me livre. E só com uma filmadora. E tipo, você não tem arma nada. Aí tem um monte de pessoas. Parecem Só não zumbis. pode ficar sem bateria, que senão vai ficar no escuro. Pronto, aí você não pode ficar sem bateria, você tem que estar o tempo todo lá atrás. E aí a única forma que você tem de se proteger é ficar se escondendo dos bichos. A câmera fica aparecendo as coisas do nada. Deus me livre. Meu irmão disse que o primeiro é no sanatório. Que aí os. Uhum. Deus me livre. Eu não aguentei jogar, me dá agonia. Eu não gosto de jogo assim, não. Deus me livre. O povo aparecendo do nada. Vamos lá. O desfecho. E o desfecho? Qual é o desfecho da história? Vamos lá, desfecho. Gabriel Lucas. Por que o tempo todo levantando? Qual é o desfecho da narrativa? Isso, ela fala o quê? Ela deixa claro no desfecho que ela acha normal toda essa situação ou não? Isso, ela deixa claro. A autora encerra a narrativa, vírgula. A narrativa, vírgula. Narrativa deixando claro que não acha normal Oi? Oi? Pode? Deixando claro que não acha normal que a tecnologia venha ganhando tanto espaço, vírgula, a ponto de prejudicar a convivência das pessoas. Então, ela finaliza tomando o ponto de vista dela, não acha normal, ela não gostou desse fato. Prejudicar a convivência das pessoas. Tá certo. Tá certo. Mas aí você já tinha... Ah, tá. Entendi. Você enfatizou aqui. Tá certo. Ok. Olha a cara dessa dama. Olha o corpo dessa dama. Aí já perdeu a graça. Toma aí, tá falando. A letra D, a protagonista A, B, ela indica que o uso de tecnologia, em especial celular, pode estar se complicando.
A letra C tu tinha feito? E a D? A D acho que tu fez também? Vamos para o segundo. Para que sua crônica seja considerada argumentativa, o cronista deve discorrer sobre um tema polêmico, ou que, ao menos, esteja relacionado ao cotidiano dos leitores, apresentando argumentos que sustentem sua opinião. No entanto, é necessário que tenha leveza suficiente para conduzir o leitor a determinada conclusão, sem persuadi-lo. Levando essas questões em consideração, responda: quais recursos a autor utiliza? Gente, quais recursos a autor utiliza para apresentar uma crônica que seja, ao mesmo tempo, crítica, argumentativa e leve? Justifique sua resposta com elementos do texto. Isso. Ok. Alguém fez essa? Colocaram alguma coisa? Essa eu não sabia fazer, não. Pronto. Tem uma parte que ela pega e faz, para deixar mais leve, ela faz o quê? Ela usa de qual elemento? O humor, ela usa o quê? Uma figura de linguagem. Então, naquela parte que ela usa... Que Na ela parte fala, vermelhinha é? isso, da figura de linguagem aqui. É porque o meu tá todo em preto e branco. Que ela fala, agora carrego ao meu lado como cachorrinho. É um dos exemplos, mas tem outros também. Que ela fala aqui, ó. Não estou dando conta, eu era tipo que esquecia o celular dentro da bolsa e usava como orelhão portátil. Agora carrego como cachorrinho, que é esse pedaço, né? E o que acontece? Vamos combinar? Está esquisito também. Eu posso botar, não estou dando conta até onde eu voltar. Isso. Ou cachorrinho. Tem aqui, ó. Eu era do tipo que esqueci o celular dentro da bolsa, até cachorrinho. Na primeira parte do texto aí. Pode colocar esse. Aí vocês podem falar assim, que a autora utilizou de humor com figuras de linguagem, para deixar o texto mais leve, né? Vocês conseguiram, pessoal de casa, fazer essa? É o primeiro trecho do texto. Aí pronto, do 2 vocês botam esse trecho e o começo lá do texto. Bora, gente. Só um minuto, pessoal de casa.
Ativar aqui. Olha a conversa. Após a leitura, então, do estudo dos elementos da crônica, tá? Chegou a hora de vocês escreverem, ok? Então, vamos às etapas. A primeira etapa, a escolha, tá? Como você já deve saber, o passo mais importante antes de escrever um texto é o quê? É o planejamento dele, tá? Então, assim, foquem todas as vezes que vocês forem fazer uma produção de texto, planejem o seu texto, organizem toda a estrutura dele, para depois começar a produzir o rascunho, certo? Então, no caso da crônica argumentativa, 2 pontos principais devem ser considerados. O primeiro é o tema e seu ponto de vista sobre ele. Ou seja, a crônica argumentativa, ela traz essa questão da retomada da sua defesa, utilizar argumentos para defender o seu ponto de vista sobre o assunto, tá? Olhe, portanto, ao seu redor e procure um assunto ou acontecimento sobre o qual gostaria de escrever e dar a sua opinião. Lembre-se, eu não sei se é, acho que é Léo. Lembre-se de que ele... Eita, muita conversa, gente. Eu estou explicando o assunto. Lembre-se de que ele deve ser revelado para o mundo atual. Relevante, perdão. Para o mundo atual. Afinal, você precisa chamar a atenção dos leitores para o seu texto, tá? Nesse caso aqui, ele não deixou o tema, ok? Então, ele está deixando que vocês escolham o tema que vocês quiserem, tá? Mas desde que seja um tema atual e um tema relevante para as pessoas poderem, né, entender, ver, tá certo? A segunda etapa. Então, a segunda parte é o planejamento, tá? Para que seu texto tenha uma boa escrita, fique bem estruturado e possa ser considerado uma crônica argumentativa, é necessário escrever um roteiro. Para montá-lo, responda as perguntas abaixo, ó. E acrescente o que vocês acharem relevante, necessário para o texto de vocês. Tá, primeiro, ó, qual o tema do texto e qual a minha opinião sobre esse tema, tá? Então, primeiro, vocês vão escolher um tema. Por exemplo, eu escolhi o mesmo dela, o uso excessivo da tecnologia no século XXI. Tá, beleza, fiz o tema. Quais são meus argumentos sobre o tema? Eu acho que é um aspecto positivo ou negativo? Então, eu acho massa, positivo. Por quê? Porque hoje em dia, o fácil acesso, o livre acesso a determinadas informações que até então não tínhamos, enfim. Eu vou pegando e anotando, fazendo o meu roteiro, anotando os pontos relevantes sobre esse tema, se eu sou a favor ou contra ele, tá? Igual, pode perceber que na crônica dela, ela ficou o tempo todo, ela disse, ela defendeu o ponto de vista dela, ela fez uma crítica construtiva à tecnologia, ao excesso dela, tá? O excesso dela, ela não criticou a tecnologia em si, tá? O segundo, de todos os argumentos existentes, quais são os mais relevantes para sustentar o meu ponto de vista? Então, beleza, eu anotei todos os meus argumentos que eu tenho. E aí, depois eu vou ver quais os que são mais importantes para o texto. Aí, vou colocando.
Quais situações podem ser utilizadas para utilizar os meus argumentos? Então, pronto. A partir daí, eu vou pegar uma situação do cotidiano para acrescentar no meu texto relacionadas ao tema. Então, ela pegou um jantar em família. Eu posso pegar um encontro entre amigos num barzinho, que ao invés são amigos que não se veem há anos, e ao invés deles estarem lá conversando, matando a saudade, eles ficam o tempo todo nas redes sociais e postando fotos para colocar no Insta. Pronto. Algo que acontece no cotidiano. E exatamente, um momento em família, um momento em amigos. Pronto, eu escolhi uma situação do cotidiano. Ou um jantar em família, onde ninguém quer se interagir. Ou até mesmo, por exemplo, o pessoal está numa palestra, num assunto super interessante, e ao invés de estarem prestando atenção na palestra, estão lá. Então, são situações que acontecem no nosso dia a dia, tá? Então, vocês vão escolher aí, aqui, mais utilizadas dentro do tema que vocês querem falar, tá? Então, podem pegar um tema atual, posso pegar sobre o racismo, eu posso pegar sobre diferença de gênero, enfim. Escolham aí o tema que vocês quiserem, tá? O tema está aberto. Quais os recursos linguísticos? Como figuras de linguagem, expressões idiomáticas, entre outros. Posso utilizar para tornar meu texto leve e mais próximo ao leitor? Então, veja, pode acrescentar metáfora? Posso. Jogo de palavras, eu posso. Ironia, tá? Dar aquele tom para deixar o texto um pouco mais leve? Pode, tá? Ok? E a terceira etapa, escrita e publicação. Aí, depois que vocês montarem o roteiro, vocês vão para a etapa última. Ontem, a última etapa é a produção, tá? Aí ele vai falar de publicar o texto e tudo mais, mas isso não vai levar não, tá? Vamos para a página 49, eu vou ler com vocês esse argumentação e cyberterrorismo, tá? É só uma leitura aqui para a gente poder finalizar. Acho que horas são, hein? 11h14. Aqui acaba 11h20, né? Tá. Então, eu só vou fazer a leitura, a gente vai fazer as últimas discussões, tá? Veja só. Em história, você estudou a respeito dos conflitos do século XXI e do terrorismo. Você já estudaram isso, George? Não? Nesse capítulo, analisamos como a tecnologia está presente em nosso cotidiano e como nem sempre é utilizada de forma benéfica. Atualmente, ações de terrorismo são realizadas a partir do uso das tecnologias digitais, o chamado cyberterrorismo. Então, hoje em dia, além do terrorismo, né, o físico mesmo, presencial, vamos dizer assim, tem-se pelas redes sociais, né, pela forma digital, que é o cyberterrorismo. A Constituição Federal, na Lei 13.260, já prevê que atos de terrorismo também podem acontecer por mecanismos cibernéticos, tá? Então, ele deu a definição aí de o cyberterrorismo é o uso de cyberespaço como objetivo de aterrorizar através de ataques que possam causar destruição ou distorção deliberada de dados digitais e fluxos de informações, por motivos religiosos, políticos ou ideológicos, tá? Então, a pessoa vai fazer ataques, né, de ideologia religiosa contra a religião do outro, enfim, pela internet, tá? A partir dessas ideias e dos seus conhecimentos de história, produz oralmente, em formato de vídeo, uma crônica argumentativa, de modo a argumentar porque o cyberterrorismo deve ser combatido. Siga a estrutura do gênero, sobretudo no que se refere à leveza que é dada aos temas, ainda que polêmicos. Seu ponto de partida deve ser o relato de algum acontecimento. Aí, no caso, é para vocês fazerem um vídeo. Eu acho que irrelevante agora. Assim, é até uma ideia legal, mas
tá muito corrido para a gente. Mas se vocês quiserem pegar essa proposta como um tema para a parte escrita, vocês podem pegar, tá? É uma sugestão, ok? Falar sobre uma crônica argumentativa sobre o cyberterrorismo, tá? Deixa eu só... Eu não vou entrar nessa parte de oração subordinada, porque daqui a pouquinho vai finalizar a aula, tá? Vou finalizar aqui o vídeo. Pode ser, Heloísa, é o mesmo tema. Vocês só não vão fazer o vídeo, porque está muito corrido para a gente agora, final de ano. Muita coisa para vocês fazerem, tá? Então, vou finalizar.